Quero dar uma boa noite. Vamos começar a sessão ordinária do dia 20 de maio, hoje, pela ordem das bancadas republicanos, PSDB, PDT, PP e MDB. Vou colocar em votação a ata número 20 de 13 de maio de 2025, pela ordem das bancadas, vereador Renato do PSDB. Aprova a ata, presidente. Vereador André Madruga do PDT. Aprova a ata, senhor presidente. Vereador Matheus Garcia do PDT. Aprova a ata. Vereador Cássio Câmara do PP. Aprova a ata, presidente. Vereador Wilson Jorge do PP. Desculpa, não estava. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprova a ata, presidente. Vereador Jaime Lucas do MDB. Aprova a ata, presidente. E vereadora Samanta do MDB. Aprova a ata, presidente. Passo de imediato a palavra para o... Quero saudar todos os vereadores também, desculpe, às vezes me esqueço de saudá-los, tá? Mas quero passar de imediato a palavra para o vereador Cássio Câmara, primeiro secretário, para as correspondências. Quero cumprimentar o presidente, cumprimentando o presidente e nossos demais colegas, o pessoal que nos assiste aqui, o pessoal que nos assiste pela rede social, nossos funcionários. E passamos de imediato às correspondências recebidas. Em 19 de maio de 2025, ofício número 87 de 2025, o prefeito municipal encaminha uma mensagem retificativa referente ao projeto de lei ordinário número 29 de 2025. Ofício número 77 de 2025 do gabinete, em resposta ao ofício número 122 de 2025 da Câmara de Vereadores, solicitando o ginásio municipal, o prefeito informa que está concedido o uso do ginásio municipal e apoio logístico para eventos de conscientização sobre o combate às drogas. O município também disponibilizará o sistema de som, o qual ficará de responsabilidade do Legislativo quanto à operação e à instalação no local pretendido. Sendo estes os esclarecimentos, mantemos à disposição de eventuais questionamentos. Projeto de lei ordinário número 35 de 2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre o plano de classificação de cargos e remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Pinheiro Machado e da outras providências. Proposições protocoladas PP1, PDT5, PSDB1, tramitando na Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, projeto de lei ordinário número 27 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da Lei número 4.639, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel do município para a Associação Pinheirense de Trabalhadores com Recicláveis e revoga os artigos 3 e 4 da Lei Municipal número 4.235, de 5 de agosto de 2015. O vereador Jaime Fernandes Lucas apresentou seu parecer favorável à tramitação desta matéria, sendo aprovado por todos os vereadores na comissão, passando a tramitar no COR-CP. Projeto de lei ordinário número 28 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores municipais, conselheiros tutelares e aos proventos dos aposentados, pensionistas e servidores do Poder Legislativo do município de Pinheiro Machado. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves apresentou seu parecer favorável à tramitação desse projeto, sendo aprovado por todos os vereadores na comissão, passando a tramitar na comissão na COR-CP. Projeto de lei número 29 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o capítulo número 71 da Lei Municipal, número 4.339, de 24 de maio de 2019, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O vereador Jaime Fernandes Lucas apresentou seu parecer favorável à tramitação desta matéria, sendo aprovado por todos os vereadores da comissão, passando a tramitar na COF-CP. Projeto de lei ordinário número 31 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termo de permissão de uso gratuito de bem móvel com a Associação Cultural Esperança de Pinheiro Machado. A vereadora Samanta Rochel apresentou seu parecer favorável à tramitação desta matéria, sendo aprovado por todos os vereadores da comissão, passando a tramitar na COF-CP. Projeto de lei ordinário número 32 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo único da Lei Municipal número 4.698, de 2025, que dispõe sobre os requisitos para ingresso no cargo de
terapeuta ocupacional, o vereador Matheus Oliveira Garcia apresentou seu parecer favorável à tramitação desta matéria, sendo aprovado por todos os vereadores da comissão, passando a tramitar na COFCP. Projeto de lei ordinário número 33 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 1 da Lei Municipal número 4.112, de 8 de agosto de 2013, a fim de alterar as atividades do cargo de fiscal no grupo 1, atividades fazendárias e dar outras providências. O vereador Matheus Oliveira Garcia foi nomeado para ser o relator deste projeto. Projeto de lei ordinário número 34 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que institui o âmbito municipal o encontro de carros antigos e altera o anexo 1 da Lei Municipal número 4.084 de 2013, incluindo ação no calendário de eventos do município. O vereador Jaime Fernandes Lucas foi nomeado para ser o relator deste projeto. Tramitando na Comissão de Orçamento, Finanças e Contas Públicas, projeto de lei ordinário número 27 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o artigo 1º da Lei número 4.639, que autoriza a concessão de direito real de uso de imóvel do município para a Associação Pinheirense de Trabalhadores com Recicláveis, e revoga os artigos 3º e 4º da Lei Municipal número 4.235, de 5 de agosto de 2015. Vereadora Vivian Moreira da Silva Alves foi nomeada para ser a relatora. Projeto de lei ordinário número 28 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que concede revisão geral anual aos vencimentos dos servidores municipais, conselheiros tutelares e aos proventos dos aposentados, pensionistas e servidores do Poder Legislativo do município de Pinheiro Machado. A vereadora relatora Vivian Moreira da Silva Alves foi nomeada em gabinete para ser a relatora deste projeto e apresentou seu parecer favorável à tramitação desta matéria, sendo aprovado por todos os vereadores da comissão e estando apto para a votação em plenário na próxima sessão. Projeto de lei ordinário número 29 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o caput do artigo 71 da Lei Municipal número 4.339, de 24 de maio de 2019, que dispõe sobre a política municipal de proteção aos direitos da criança e do adolescente, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. O vereador relator Jaime Fernandes Lucas se nomeou em gabinete para ser o relator deste projeto e apresentou seu parecer favorável à tramitação desta matéria, sendo aprovado por todos os vereadores da comissão e estando apto à votação em plenário na próxima sessão. Projeto de lei ordinário número 30 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o plano plurianual para o quadriênio 2026-2029 e dá outras providências. A vereadora relatora Vivian Moreira da Silva Alves não apresentou seu parecer. Projeto de lei ordinário número 31 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a firmar termos de permissão de uso gratuito de bem imóvel com a Associação Cultural Esperança de Pinheiro Machado. Vereador Andreazão Buja foi nomeado para ser o relator deste projeto. Projeto de lei ordinário número 32 de 2025, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo único da Lei Municipal número 4.698 de 2025, que dispõe sobre os requisitos para o ingresso no cargo de terapeuta ocupacional. O vereador Renato Rodrigues foi nomeado para ser o relator deste projeto. Emenda modificativa do artigo 1º do projeto de lei complementar número 4 de 2025, de autoria do vereador Matheus Oliveira Garcia, que propõe a seguinte modificação. Artigo 1º, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a corrigir os valores do anexo 1 do Imposto sobre Serviços de qualquer natureza. 2, da taxa de expedição. 4, da taxa de licença de localização e estabelecimento de atividade ambulante. 5, da taxa de fiscalização e vistoria de estabelecimento. E 6, da taxa de licença para execução de obras do Código Tributário do município, pela variação acumulada INPC. A vereadora relatora Vivian Moreira da Silva Alves apresentou seu parecer favorável, sendo aprovado por todos os vereadores da comissão, estando apto para a votação na próxima sessão junto ao PLC número 4 de 2025. Passamos a requerimentos em votação. Requerimento número 112 de 2025, de autoria do vereador Cássio Câmara Garcia, requer que, após deliberado em plenário, seja enviado à Egeia Corsã, ou Corsã Egeia, o seguinte pedido de providências. Senhor diretor, cumprimentando cordialmente, venho através deste presente
e após a devida deliberação em plenário na Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Machado, encaminhar a Vossa Senhoria o seguinte pedido de providência, cuja urgência e relevância justificam especial atenção. Solicita-se que, por meio do setor competente desta concessionária, sejam tomadas providências necessárias para a realização da manutenção preventiva e corretiva da barragem da Corsair Egeia, localizada neste município. A presente solicitação visa assegurar a integridade estrutural do referido equipamento, garantir a segurança da população e manter a regularidade e a qualidade do fornecimento de água potável à comunidade de Pinheiro Machado. Justificativa: a barragem em questão desempenha papel fundamental no sistema de abastecimento de água do município, sendo responsável pelo armazenamento e distribuição que atende às residências, estabelecimentos comerciais, instituições públicas e atividades rurais da região. É de conhecimento público que, com o passar do tempo e as adversidades climáticas, a estrutura da barragem necessita de manutenção periódica para assegurar seu bom funcionamento e evitar o comprometimento de sua capacidade operacional. A realização da manutenção preventiva é indispensável para evitar riscos à integridade física da estrutura e também para prevenir possíveis desabastecimentos. Considerando-se ainda que nos meses de verão há um aumento significativo no consumo de água, em virtude das altas temperaturas e do incremento das atividades rurais e turísticas, preocupa-nos a possibilidade de que a ausência de manutenção possa ocasionar falhas no sistema de abastecimento, trazendo prejuízos para a população e para o desenvolvimento econômico local. Salienta-se que, mesmo compreendendo que os trâmites necessários para a execução de serviços dessa natureza pode demandar tempo, é fundamental que as providências sejam iniciadas com a devida antecedência, a fim de garantir a tranquilidade da comunidade e evitar situações de emergência, como a falta de água ou possíveis incidentes envolvendo a estrutura da barragem. Desta forma, solicitamos que a Corsair Egeia avalie com urgência as condições atuais da barragem e viabilize o quanto antes a execução das manutenções necessárias para assegurar a continuidade e a eficiência do fornecimento de água à população de Pinheiro Machado. Certo de poder contar com a costumeira atenção e colaboração desta conceituada concessionária, renovo votos de elevada estima e consideração. Muito bem, vereador Cássio. Então vamos colocar o seu requerimento em votação. Pela ordem das bancadas, vereador Renato Rodrigues. Dou os parabéns por iniciativa de ter elaborado o requerimento, vereador Cássio, e aprovo o requerimento. Muito bem, vereador André Madruga, do PDT. Aprovado o requerimento e também parabenizo o vereador Cássio por ter levantado a pauta. Importantíssima, Cássio. Eu nem imaginava uma situação que poderia estar naquela forma que tu nos mostrou ali. Parabéns pela atuação. Vereador Matheus Garcia, PDT. Também aprovo. É um tema extremamente pertinente aí. Vereador Cássio Câmara, PP. Aprovado, presidente. Depois da nossa fala, a gente vai mostrar as fotos, que é pior ainda que o vídeo. Vereador Wilson Jorge, PP. Aprovo o requerimento e parabéns, Cássio. Ótima iniciativa. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprovo o requerimento. Também gosto de te dar os parabéns, Cássio, pela tua iniciativa e pela tua coragem. Jaime Lucas, MDB. Parabéns, vereador. Água é saúde pública. E parabéns pelo seu olhar vigilante de estar sempre atento a matérias de suma importância no nosso município. Parabéns mesmo. Vereadora Samanta Rochel, MDB. Aprovo o requerimento do vereador Cássio. Muito bem, então aprovado por unanimidade. Agora passo a palavra de novo ao Cássio para ler a moção em votação. Moção em votação, moção número 14 de 2025, por iniciativa do vereador Jaime Mira Fernandes Lucas, MDB, e em conformidade com o artigo 113, 2 do regimento interno desta Casa Legislativa, os vereadores abaixo subscritos vêm apresentar o presente moção de apoio ao projeto de lei número 320 de 2025, de autoria do senador Luiz Carlos Reis, cujo objetivo consiste na criação de programa de securitização das dívidas dos produtores rurais do Rio Grande do Sul, visando o oferecimento de condições favoráveis para a renegociação das dívidas acumuladas em decorrências das severas estiagens e outros eventos climáticos que assolaram o estado do Rio Grande do Sul. Tal projeto tem como objetivo a recuperação financeira dos produtores rurais, onde estabelece o prazo de 20 anos para o pagamento das dívidas,
com redução da taxa de juros anuais entre 1% e 3%, além de uma bonificação de até 30% para os credores que se mantiverem adimplentes, criação de um fundo garantidor para as operações financeiras e a implementação de uma nova linha de crédito específica para os agricultores beneficiados. É notória as dificuldades que o setor agrícola atravessa em face das cheias de maio passado e da estiagem, o que aumentou substancialmente a dívida dos produtores deste setor, estimada em torno de 73 bilhões de reais. Por isso, a implantação do programa de securitização das dívidas rurais é de fundamental importância para a recuperação econômica, não só dos produtores rurais, como também do Estado do Rio Grande do Sul, resultando no aumento da produção agrícola, manutenção da mão de obra do campo e na geração de renda ao Estado. Diante deste cenário, a Câmara Municipal de Pinheiro Machado manifesta seu apoio total e restrito ao projeto de lei número 320 de 2025, que resultará em consideráveis melhorias à economia do Estado e aumento de produção. A presente moção de apoio será encaminhada ao Congresso Nacional e ao Senado Federal e às entidades representativas do setor agrícola, reforçando o compromisso desta Casa Legislativa com a defesa do interesse dos produtores rurais do Estado do Rio Grande do Sul. Muito bem, então, moção número 14, vou colocar em votação pela ordem das bancadas. PSDB, vereador Renato. Aprova a moção, presidente. PDT, vereador André Madruga. Aprovada a moção, presidente. Também do PDT, vereador Matheus Garcia. Aprova a moção. Vereador Cássio Câmara, PP. Parabenizar, Jaime, moção importantíssima, principalmente para o agronegócio, que a gente vê lá em cima, o pessoal está pedindo. Graças a Deus, esse ano aqui na nossa região ainda conseguimos acolher, mas a gente vê que vários produtores, irmãos, produtores rurais ali na região norte não conseguiram. Aprovado. Muito bem, vereador Wilson Jorge, PP. Aprova a moção e parabéns, vereador Jaime. Vereadora Vivian Alves, PP. Aprova a moção e hoje à tarde eu recebi a ligação do nosso senador Reis. Já foi aprovado na Comissão de Agricultura hoje à tarde, então já é uma vitória. Segue agora para a Comissão de Assuntos Econômicos, depois ele vai para a Câmara dos Deputados. Se não tiver nenhuma emenda, já vai para a sanção. Então, acho que já estamos com um passo dado, né? Então, Jaime, parabéns. Estive ontem contigo na reunião e acho que já foi fundamental o apoio de todos os municípios, de toda a classe, né? Muito bem, vereador Jaime Lucas, MDB. Eu quero dizer para os senhores que, pela parte da manhã, eu tive em contato com a presidente do Fórum das Águas, a vereadora de Aceguá, Lisiane Jardim. Os 7 municípios que compõem o Fórum das Águas, com o nosso, são 7 municípios que aprovaram a moção. Então, pegou um volume, uma força enorme, e dizer para os senhores que todos os municípios, que seja Aceguá, Candiota, Ulha Negra, Erval, Pinheiro Machado e Piratini, estão num foco único. Só que nós devemos, presidente, o dia 30 vai ter um movimento forte em 2 pontos estratégicos da 293, que é Bagé e Pelotas. Nós não podemos só colocar no papel, nós temos que ter a ação. A ação tem que ser efetivada e eu vou continuar trabalhando em cima desses municípios. Estou diante aqui dos 2 sindicatos, Sindicato dos Trabalhadores, Sindicato dos Empregadores, mostrando essa unidade. Então, essa matéria é de suma importância, o endividamento do Rio Grande do Sul é muito grande dos produtores, e essa máquina, quebrando essa máquina, vai ser assim, ó, quebra todos os outros segmentos, inclusive o nosso município. Está junto nesse pacote. Nós temos que entender que a economia, queiram ou não queiram, ela gira no eixo do agro. Nós somos agro, não temos indústria. Então, essa moção tem que levar à frente, presidente. E eu quero dizer bem claro aqui para todos os meus colegas vereadores que essa ação aqui não é do vereador Jaime, é de toda a casa, de todos os vereadores, e eu quero repartir isso com os senhores. Obrigado. Muito bem, vereadora Samanta Rochel, do MDB. Pode contar comigo, vereador Jaime. Aprova a moção. Muito bem. Então, moção aprovada por unanimidade. Quero saudar o meu amigo Júlio, representando o sindicato aí, produtores rurais, sojicultores, pecuaristas, nosso
ex-secretário Térbio Galo chegando também aí, grande figura, saudá-lo. As professoras aqui presentes, os funcionários, Dona Júlia, seu Carlos Honório, seu Antônio, todos aqui presentes, funcionários. Muito bem, Jaime. Estamos juntos nessa aí, né? O agro não pode parar nunca, né? E os produtores aí, nós temos que estar fazendo a nossa parte, né? A união de todos os municípios faz a força e faz a diferença, com certeza. Quero dizer para as senhoras e para os senhores aí que temos a nossa parte do projeto de reajuste do 5.2, né? Já passou nas comissões, está apta à votação, tá? Houve uma certa discussão se teria que ser colocado em extraordinária votação para que se ganhasse, para que essa reposição fosse esse mês. Nós não vamos fazer extraordinária, mas quero deixar bem claro para os funcionários que o projeto está apto à votação para terça-feira que vem. Então, nós estamos fazendo a nossa parte, estamos deixando bem à vontade para o sindicato se manifestar, mas terça-feira que vem ele está apto à votação. Então, tá? Nós estamos aqui, não recebemos nenhum ofício, nada mais a respeito do projeto. O último ponto que se teve foi aquela reunião que nós tivemos, que o executivo nos manifestou que seria o 5.2. Quero deixar bem claro que isso é a reposição salarial, tá? Se ele quiser passar depois um projeto de reajuste, é outro projeto bem diferente. Então, a nossa parte está sendo feita. O Matheus, como sindicalista, conversamos agora, né, Matheus? Então, conversei com os vereadores todos. Nós não vamos fazer extraordinária, justamente para não achar que nós estamos querendo fazer uma reunião extraordinária com medo da votação, não é por aí, tá? Também conversei com a Vivi agora. Há uma possibilidade de nós fazer a reunião terça-feira que vem, aprovar o projeto e ainda ter esse reajuste esse mês, se for o caso. Nós aqui na Câmara, e aí estou falando como Câmara, se for aprovado esse reajuste, nós vamos fazer uma folha complementar, que a Prefeitura também poderá fazer. Então, não coloquem na responsabilidade do Legislativo que não é. Deixar bem claro, tá? Mas o projeto está apto à votação, então na próxima sessão, tá? Estou avisando os senhores e as senhoras que poderá vir à votação o projeto do tão famoso reajuste do 5.2, tá bem? Então, de imediato, passo a palavra para o vereador Renato Rodrigues, do PSDB, para fazer suas colocações. Cumprimento o presidente, meus colegas vereadores, funcionários da casa, os funcionários públicos, os nossos pecuaristas que nos visitam essa noite, tentando reivindicar uma pauta muito importante, que é sobre a renegociação das dívidas, que, se Deus quiser, isso vai dar certo. Também quero deixar dito para os funcionários que não se preocupem, se eles vão receber essa gorjeta, porque isso não é salário, é até gorjeta, que o governo dá uma gorjeta para vocês, vão pegar retrativos, não vem esse mês que vem vão pegar os dois juntos. Então, a gente combinou não fazer extraordinária para votar na sexta-feira, porque de repente a gente estava adiantando as coisas, né? De repente chega um ofício, ou o executivo muda de pensamento, que eu acho difícil, então a gente vai aguardar. Tenho aqui também uma proposição aqui, que é a proposição 24, no uso das suas atribuições legais, em conformidade do artigo 180 do regimento interno dessa Casa Legislativa, requisito que seja enviado ao Executivo Municipal o seguinte pedido de providência. Solicito a manutenção da estrada os seguintes locais: Pasto Machado, Passo do Comércio, Passo dos Corvos, Passo do Santa Fé. Olha, gente, está intransitável. O Passo do Comércio ali mesmo está intransitável. Faz tempo que eu bato nessa casa e não sou atendido. E nessa casa está acontecendo que nem um governo anterior, que deu um probleminha com o prefeito. O nosso prefeito não quer nem responder um ofício aqui para a Câmara, não está respondendo.
A gente pede um ofício para ele, aguarda o ofício e não chega nessa casa. Por que ele está fazendo isso aí hoje? Porque ele tem a maioria na Câmara. Se ele não tivesse a maioria na Câmara, ele não fazia isso. Então ele tá com o lombo destapado. Peço que o nosso executivo escute a casa e responda os vereadores, porque é que a gente quer. Resposta do executivo. Também quero aqui pedir de providência aqui colocação dos bueiros, que já faz 20 dias que os bueiros estão na João de Deus Pinheiro ali, assim, na vila ali. Tem 3 ruas ali que não dá para passar. Passa carro caindo nas valetas, os bueiros estão lá. Não foram capazes de colocar uma reta escavadeira e colocar esse bueiro. Daqui uns dias os bueiros vão começar a sumir dali, uma vergonha até para o nosso município. Né? Então é muito complicado. A gente pede e não é atendido. Também quero aqui falar mais uma vez aqui que o nosso ginásio municipal, gente, daqui uns dias chega o campeonato e o nosso ginásio, aí vão ter que adiar jogo para o nosso ginásio continuar chovendo. Foi gasto um dinheiro na firma lá, não resolveu nada, piorou a situação. O nosso ginásio municipal chove que nem na rua, gente. Chove que nem na rua. Espero que seja tomada providência. Vi falar que ia ser tocado o telhado do ginásio, mas até agora nada. Amanhã depois começa o campeonato, aí tem que estar adiando o campeonato, porque nosso ginásio chove. Isso é complicado. Vamos torcer, Samanta, que o dia do teu evento lá, que tenha um tempo bom, porque se chega a chover, não tem como fazer. Também peço providência aqui, mais uma vez, Cássio, corredor da Chácara Véia. Aquelas famílias, 12 famílias, mais o inverno, sem poder lidar com gado, trazendo um gado caro no pedregulho, porque não entra um caminhão lá. Isso aí que entristece a gente, gente. Já teve um morador que entrou na justiça, para vocês verem o troço como é, que nem a promotoria de justiça o nosso executivo não obedece. Já foi ganhou ação na justiça, faz um ano que ganhou e não foi feito corredor. Então vocês veem as coisas como é que funciona. Às vezes a gente pega pro lado da promotoria, acha que vai dar certo, mas não. O morador ganhou ação na justiça e até hoje não foi feito o corredor dele. Então é complicado. Não é uma família, são 12 famílias que dependem daquele corredor. Também pedi de providência aqui na estrada ali, atrás da Vila Ambu ali, assim, aquela estrada pedreira ali, está intransitável também ali. Até fiquei faceiro, passei ali a semana ali, vi umas calgas de rejeite, de assalto na Vila Ambu. Espero que o secretário fiscalize o serviço, que não adianta se não fazer uma drenagem bem feita, uma limpeza de bueiro na Vila Ambu e botar aquele cascalho lá, é só botado fora. Aquele cascalho, a primeira chuva que veio para lá no arroio. Então o secretário que escute esse áudio e fiscalize, porque eu não tenho visto o secretário fiscalizar. O secretário ganhou uma caminhonete nova, mas eu não tenho visto ele fiscalizar a estrada. O secretário é para fiscalizar a estrada, andar junto com o patrulheiro e fiscalizar a estrada. Eu não tenho visto isso aí. Caminhonete nova tem que rodar, fazer um trabalho de secretário, porque senão o troço não anda, gente. Fiquei muito contente, vereador Gêmeo. O senhor vivi lá com uma emenda lá de R$300 mil para as horas máquinas. Outra coisa que nós temos que cobrar, vereador, é fiscalizar horas máquina. Que da outra vez aconteceu no nosso município, vinha a firma fazer horas máquina e deixava a máquina funcionando 2, 3 horas. Deixava ligado 2, 3 horas e não estava trabalhando no trecho. Então tem que ter, a hora que sair esse projeto dessas horas máquina, que bote um fiscalizar as horas máquina, ver se vai sair, vai ser trabalhada as horas máquina. Então é isso que a gente quer. Nossos produtores rurais estão aí hoje. Esses aí não incomodam a gente em nada, gente. O que eles querem? Uma estrada de qualidade para escoar os produtos deles. É só isso que eles querem do município. E muitas vezes não tem. Então é isso que a gente quer, que o município tome providência contra as estradas rurais. Uma boa noite a todos. Tudo de bom a vocês. Muito bem, vereador Renato. Com a palavra, vereador André Madruga, do PDT. Boa noite, senhor presidente. Ao saudá-lo cordialmente, estendo a saudação aos demais colegas vereadores. Estendo a saudação às pessoas que nos assistem pelas redes sociais, as pessoas que vão nos assistir durante a semana pelas redes sociais, que tem sido em bom número. Vamos conversando com as pessoas durante a semana que vão assistindo a sessão. O pessoal às vezes está trabalhando nesse horário e acaba assistindo depois.
boa noite a todos e principalmente as pessoas que nos assistem hoje pessoalmente aqui no plenário Walter Zambuja. Sejam sempre bem-vindos, todos vocês aqui. Não vou nominar ninguém específico para cometer nenhuma injustiça. Eu começo retornando a um tema da semana passada, que foi o IP Saúde, pois essa semana fui procurar ainda por vários servidores e quero deixar bem claro, às vezes a gente não consegue ser bem claro aqui, né? E nós temos que sempre fazer justiça. A legislação não foi mudada pelo município. Isso tem que ficar bem claro, tá? Então, se alguém não entendeu, eu vou reforçar novamente. A legislação é uma legislação de mudança estadual, a nível de Estado, a nível de IP, que é um órgão do Estado. Então, o município, o executivo de Pedro Machado, não tem nenhuma relação com a mudança da legislação. O que o município tem que nos apresentar, e até então nós não vislumbramos isso, é se vai ficar da forma que se apresenta o IP Saúde, esses servidores que descontaram por muitos anos vão ter algum aporte, vão ter algum apoio, ou simplesmente vão ter que sair fora, agora 1º de julho. Esse posicionamento nós não tivemos ainda do governo municipal. Isso se faz necessário, o governo tem que assumir essa responsabilidade, mesmo que seja para nos dizer que não vai socorrer esse servidor de alguma forma. Nós esperamos que sim, que há a possibilidade de ser socorrido pelo menos o titular e que assim fosse feito de alguma forma, porque hoje existe uma contrapartida do município que poderia ser revista. Tem alguns municípios que, inclusive, estão propondo planos de saúde alternativos. Então, esperamos uma resposta, um posicionamento do Executivo Municipal referente a isso. Nessa sequência, quero dar parabéns à vereadora Samanta pelo teu evento do dia 27. É uma pauta importantíssima, assunto de drogas e violência, nós temos que estar sempre com ele em volta aqui, envolvendo, assunto de muita relevância. E quero aproveitar do teu evento do dia 27 às 9 da manhã no ginásio municipal e deixar o convite aqui. E, por solicitação, um convite para o dia 29 às 18h30 nessa casa, um evento organizado, né, que teve iniciativa do SAMU, que é um assunto importante também, que nós temos falado, vereador Jaime, que é sobre os acidentes de trânsito. Então, por iniciativa do SAMU, será na nossa casa aqui, já lhe agradeço também, presidente, por ter cedido o espaço para o SAMU, muito relevante o evento. Outro assunto importante, e vamos voltando aos assuntos, e vamos tocando eles em frente, é referente aos salários que estão abaixo do salário mínimo dos nossos servidores, já que estamos falando em salário. O vereador Vilcinho aqui, inclusive, já fez uma proposta aquele dia, colocasse a tua ideia, e nós da bancada do PDT estamos entrando hoje com pedido de informações mais específico, Vilcinho, para saber quantos servidores são. O vereador Jaime já discutiu esse assunto no passado, mas nós precisamos do Executivo nos mande uma resposta certinha agora. Espero que o Executivo não venha com uma resposta aleatória, que mande nós procurarmos. O vereador Renato hoje citava isso. Nós não estamos aqui, esse aqui mesmo é uma construção que nós vamos fazer de todos os vereadores aqui. Mas nós precisamos saber quantos são. Hoje nós não sabemos ao certo. Até para saber que norte nós vamos tomar, viu? De repente a tua ideia já vai funcionar. Mas com o número correto dos servidores, nós precisamos saber de quais as classes e quantos servidores estão abaixo desse salário mínimo. Isso é uma das coisas que nós temos que resolver. Nós vamos levantar bastante temas aqui, alguns a gente não vai conseguir resolver de imediato, mas esse é um que está me preocupando. Nós temos que diminuir essas diferenças sociais, nós temos que diminuir essas diferenças de funções salariais nesse sentido aí. Então, essa nós vamos pegar como pauta nossa e tenho certeza que todos os vereadores vão nos acompanhar. Vereador Jaime, também, aproveitar que já denominei, o senhor possa contar essa pauta do água aí, sempre terá o apoio, acredito que de todos os nossos colegas vereadores aqui, uma bandeira que eu sei que o senhor levanta, que o senhor faz parte, como um homem do água também, possa contar conosco. E eu me lembro que o senhor, a gente vai guardando as mensagens que um colega vai passando. O homem do campo não precisa muito, alguém já citou hoje aqui. Ele precisa de transporte, ele precisa de uma estrada boa e de segurança. Não precisa muito mais do que isso, que o resto normalmente é com ele. Então, dentro das nossas condições aqui, sempre que for possível, nós vamos apoiar qualquer iniciativa que seja feita nesse sentido. Também a bancada do PDT recebeu uma reclamação. Eu não gosto de dizer denúncia é uma coisa muito forte, as pessoas reclamam, tem gente que não gosta da reclamação, ainda prefere a reclamação. Recebemos uma reclamação que alguns veículos da Secretaria de Saúde estão com as manutenções básicas, digo básicas, não é aquela algo a mais, vencidas. E isso estaria prejudicando o serviço e preocupando alguns dos servidores, dos motoristas.
que existem veículos com trocas de óleo bem vencidas, bem acima do permitido. Porque às vezes é normal, né? Até no nosso carro lá, né? Tá vencendo ali, a gente deixa passar 400, 500 quilômetros ali, você percebe que vai, mas não seria esse caso. Seriam números bem altos de diferença. Isso coloca em risco, no fim, o patrimônio, coloca em risco a função do motorista e, consequentemente, a dos pacientes que possam ser transportados, mesmo que não seja num carro de emergência, né? O pessoal que está na estrada tem que estar com o carro em condições. Então, nós temos hoje, entrando com um pedido de informações, para que a Secretaria de Saúde nos confirme essas informações aí. No momento que se não se confirmar, que bom, está trabalhando correto, mas se confirmar é uma situação bastante grave, porque temos nos queixado aqui, reclamado do Executivo Municipal por uma questão de planejamento. E esse planejamento é o básico, né? O planejamento de uma troca de óleo não pode estar atrasado e da forma que se apresenta. Presidente, eu tinha um questionamento aqui sobre a situação do ofício, né? Eu ia fazer esse questionamento, levantar essa pauta aqui hoje, do ofício que o Executivo ficou de nos enviar. Mas, inclusive, quero lhe dar os parabéns, porque o senhor já nos respondeu isso, que não recebemos esse retorno. O senhor deixou muito claro, então vou lhe reforçar esse parabéns, olhando no olho do senhor, da clareza que o senhor fez hoje aqui. Então, lhe dou os parabéns. Eu acho que nós não temos que atropelar. O senhor deixou claro qual é a função do Legislativo, no caso desse aumento, e qual era a função do Executivo. Então, os parabéns. O senhor deixou claro que está apta a votação a partir de terça-feira que vem. O senhor não disse que vai à votação, mas está apto o projeto a ser votado. Eu acho interessante, eu acho que nós não atropelamos, eu acho que foi de muita valia, muita de sabedoria da sua parte, essa clareza do dia de hoje. Então, essa é uma crítica que fica. Temos falado em críticas, temos falado em reclamações, temos falado em alertas. O termo, a gente vai ser eufemista aqui, vai tentar deixar ele da mais doce da parte possível, mas quando se reclama não tem muita doçura. Eu acho que não tanto da forma como foi executado por parte do Executivo, não o valor do aumento, mas da parte que foi executado. Nós precisamos de mais diálogo, o Executivo tem pedido diálogo e em determinados momentos parece que tem faltado um pouquinho desse diálogo. E nós estamos abertos ao diálogo. Não somos oposição somente por ser oposição. Não estamos aqui somente para contrariar o governo, não estamos aqui para dar conta, muito pelo contrário. Nós temos conversado com todos os pares aqui, com todos os vereadores, independente de partido, porque nós queremos o melhor para Pinheiro Machado. E eu quero o melhor para Pinheiro Machado. E não temos visto, no momento, este melhor ainda. Uma cidade que está nos baixando a autoestima do pinheirense, uma cidade que precisa de melhorias, uma cidade que não está bonita no momento. Então a gente quer ajudar, mas para ajudar a gente quer diálogo. Nós queremos diálogo, tenho certeza que nós, todos os 9 vereadores dessa casa aqui querem o diálogo com o governo. Quem é da base governista e quem não é também. Mas fica uma crítica para, quem sabe, uma possível reflexão do Executivo como governo. Aqui nunca vem a individualidade. Eu não trago o nome pessoalizado aqui. Eu nem gosto muito de falar o nome para não pessoalizar. Nós aqui nos despessoalizamos como vereadores e o Executivo tem que se despessoalizar na hora do serviço, na hora das dificuldades, na hora dos confrontos de ideias. Ele tem que se despersonalizar. Ele tem que ter pelo coletivo. Então fica um pedido de reflexão ao Executivo, que principalmente, quando for o assunto funcionário público, que o diálogo seja mais aberto do que foi este ano. E nas próximas pendências que virão existir, normais existirem em qualquer situação, principalmente no meio político, que estamos abertos ao diálogo e que ele se abra mais ao diálogo também. Eu acho que a condução da forma que foi poderia ter sido muito melhor do como se apresentou até então esse reajuste do funcionário público. Boa noite a todos, obrigado pela presença e obrigado pela minha parte, senhor presidente. Muito bem, vereador André Madruga. Passo a palavra de imediato para o vereador Matheus Garcia, também do PDT.
Senhor presidente, colegas vereadores e a comunidade presente, boa noite. Quero também saudar a todos que nos assistem ou vão nos assistir pelas plataformas desta casa. Saudação aos servidores, tanto desta casa como também do Executivo, os produtores rurais, Júlio, meu colega aí de diretoria do Sindicato dos Trabalhadores Rurais. É uma satisfação tê-los aqui no dia de hoje que nós aprovamos a terceira moção com respeito a este tema. Eu propus a primeira, que engloba todos, tem projeto do senador Reis, do Heitor Chu, do Pedro Westphalen, numa primeira moção que apresentamos aqui. Depois a vereadora Vivian e agora o vereador Jaime traz esse tema que trata exclusivamente do endividamento dos produtores rurais. E eu aproveito aqui para passar 2 minutos aqui de uma mobilização que está ocorrendo e está sem prazo para terminar do nosso sistema FETAG, sindicatos, enfim, associações regionais. Nós estamos com uma mobilização acontecendo lá em Porto Alegre, inclusive hoje, né? Temos a representação de todo o estado, de todas as regionais que estão lá, ocupando inclusive o MDA, e eu gostaria de passar aqui 2 minutos de uma fala do nosso presidente, Carlos Joel da Silva, lá da mobilização em Porto Alegre. A FETAG, juntamente com seus sindicatos, está aqui, na frente do prédio do Achocolatão, onde está o Ministério do Desenvolvimento Agrário, e aqui ao lado a Superintendência do Ministério da Agricultura. Por que estamos aqui com os nossos produtores? Porque o governo federal ainda não atendeu as reivindicações dos produtores, das entidades, em prol dos nossos produtores que tiveram perdas, com 5 anos de prejuízo, com 3 estiagens, 2 enchentes, e não temos respostas à pauta que foi entregue em Brasília já em fevereiro. Né? Por outro lado, também nós estamos cobrando aqui a bancada gaúcha. Nós temos 31 deputados e deputadas, e tem meia dúzia que estão na defesa da pauta dos produtores. E os demais estão aonde? Né? Os 3 senadores, onde é que estão os 3 senadores para nos atender? A FETAG está aqui, nós estamos aqui acampados aqui, por tempo indeterminado, porque nós queremos respostas. E junto com o acampamento aqui, nós temos uma comissão em Brasília, onde vamos negociar. Agora, daqui um pouquinho, nós temos uma reunião que nós entraremos daqui também por vídeo para negociar com o Ministério da Agricultura. E lá no interior, tem milhares de produtores também com as máquinas agrícolas na estrada, pedindo a securitização ou renegociação de dívidas, como o governo quer dar o nome, mas nós precisamos atender. Os produtores estão pedindo socorro. Será que os agricultores do Rio Grande do Sul não merecem respeito, não merecem atenção? Será que a produção que nós temos aqui não merece ser olhada pelo Brasília e pelos outros estados? Achamos que sim, queremos, e enquanto o governo não atender, as entidades, os produtores que estão aqui, não vão arredar o pé. Estaremos essa semana toda aqui, enquanto os nossos produtores estão na estrada. Se não for atendido, semana que vem nós voltaremos com as mobilizações cada vez mais fortes. Viva os agricultores! Uma pauta justa, necessária e urgente. Dito isso, deixo aí a minha solidariedade a esta pauta. Meu mandato, meu gabinete está à disposição dos produtores rurais, aquilo que a gente puder ser útil e seu parceiro. Quero registrar aqui os pedidos de providência. Eu trago aqui um requerimento que solicita ao Executivo Municipal, através do departamento competente, realize a manutenção de um mataburro lá na localidade da Restinga, logo após a antiga escola e a hoje atual sede da associação daquela localidade. Eu recebi essa demanda por ligação do senhor Adiles Fagundes, e na sexta-feira eu estive fazendo a interiorização do mandato lá na localidade do Areal, segunda rodada de conversa com os moradores, e aproveitei para passar pela Restinga, onde verifiquei em loco a situação do referido mataburro. Certamente passou um veículo pesado e danificou toda a estrutura. Temos fotos também já da estrutura, já passei o secretário, que nos relata que, novamente, a secretaria não dispõe da madeira. São 9
tábuas que precisa ser substituída para consertar o tráfego daquela localidade. Encaminhei também um ofício ao prefeito, que já está protocolado lá no Executivo, onde eu peço uma solicitação de agenda para o prefeito com os moradores da localidade do Areal. Nós queremos que as demandas que não estão atendidas, a comunidade inclusive tem um acesso que está bastante comprometido, que é a ponte do Giguta, onde foi praticamente destruída, e a gente acompanhou o prefeito em Brasília há 2 semanas atrás, lá na Defesa Civil Nacional. O processo está tramitando lá, mas eu não vejo uma resposta muito rápida para o caso deles. Então, eles correm o risco, está chegando o período da chuva, de ficarem completamente isolados naquela localidade em período de bastante chuva. Eu também trago aqui um pedido de informação ao Executivo, considerando o ofício que foi encaminhado como resposta a um pedido de informação que eu fiz, o ofício 39/2025, respondia um pedido de informação número 13, que trata sobre o controle dos combustíveis na Secretaria Municipal de Saúde. Então, baseado nisso, eu solicito as seguintes informações. O ofício diz que foi instaurada uma sindicância por meio da portaria 151/08/2025, eu quero saber se ela já foi concluída. E, caso afirmativo, quais foram os resultados apurados no processo investigativo. E, terceiro, quais providências e encaminhamentos foram adotados pelo Executivo com base nas conclusões e eventuais recomendações constantes do relatório final da sindicância. Este pedido tem como fundamento o dever institucional do Poder Legislativo de exercer a fiscalização sobre os atos da administração pública e visa assegurar a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos, especialmente na área da saúde. Também tenho pedido aqui para a cidade, para a parte da iluminação pública, que chega através de moradores para a rua 7 de setembro, mais especificamente frente ao número 22, onde há mais de 60 dias a iluminação não está funcionando. Dito isto, pessoal, também ao encaminhar essa solicitação de agenda ao prefeito, para os moradores da comunidade do Areal, nós sabemos que tem agendas e marchas de prefeito em Brasília, mas me chama a atenção essas constantes agendas em conjunto do prefeito e da vice-prefeito. Essa prática repetida contraria o espírito de equilíbrio dos poderes. Ausências simultâneas dos 2 principais chefes do Executivo gera dúvidas legítimas quem responde pelo município. Não vimos nenhum ato formal de transmissão do cargo e fica o questionamento se essas viagens não podem ser organizadas de forma alternada. Por fim, eu gostaria também de manifestar uma posição que traz preocupação, com a retaliação política clara que vem acontecendo após a reprovação do projeto que autorizava a realização de processo seletivo para a contratação de 8 motoristas para as secretarias municipais, e foi rejeitado nesta casa. O Executivo suspendeu a cessão de motorista ao Legislativo, algo praticado desde a legislatura 2017-2020. Eu já fui viajar com meu próprio carro, custei combustível do meu bolso. Agora recebo a informação de que quando aliados do governo precisam viajar, são atendidos com motorista. Isso é gravíssimo, não há espaço para privilégio seletivo num regime democrático, e o Executivo não pode usar a estrutura pública como instrumento de favorecimento político. Por isso, eu exijo o tratamento de igualdade entre os vereadores, sejam de situação ou de oposição. Nós estamos diante dessa situação, junto à bancada do PDT e do PSDB, mas a colega aqui, Samanta, estaremos na próxima terça-feira apresentando
uma sugestão ao presidente desta casa para que faça o concurso público para contratação de motorista. Porque são poderes independentes, nós precisamos fazer os deslocamentos, as agendas, e não podemos ficar vivendo uma retaliação política. Porque até o projeto chegar nesta casa, nunca faltou motorista para nenhuma viagem. Bastou ser reprovado um projeto nesta casa e começou a faltar motorista. Eu não tenho uma informação oficial para trazer aqui, mas relatos verbais, inclusive de funcionários municipais, de que às vezes tem veículos que estão em manutenção e os motoristas estão esperando, né? Esperando o seu veículo ficar consertado, e muitas vezes é negado o motorista para esta casa. Então as coisas precisam ser tratadas com seriedade. A questão, nós estamos aí, os nossos 2 chefes estão do executivo, prefeito e vice estão em Brasília. Nós temos o município, nós temos o interior, com quantas causas aí que precisam de atenção, e nós não temos os gestores máximos do município presente aqui. Então eu acredito que essas agendas, até que, se elas acontecem lá de vez em quando, mas está ficando rotineiro, e isso demonstra que a gente precisa ter atenção aqui. Quando sai o papel do vice, geralmente é para substituir o titular, né? Então, nesse momento, a gente vê que precisamos ter uma atenção aqui local, precisamos sim buscar os recursos que são importantes na capital estadual, na capital federal, mas também não pode virar uma rotina, né, de que isso seja uma prática acontecendo muito rotineiramente. Era isso, uma boa noite a todos. Muito obrigado. Boa noite, muito bem, vereador Matheus. Com a palavra, Cássio Câmara, do PP. Rogério, hoje eu vou usar a tribuna ali. Quero cumprimentar aquele pessoal que chegou depois, principalmente o Tébio, o amigo Tébio, que fazia um bom trabalho, foi um grande parceiro, junto conosco no Executivo. E ao nosso presidente, o Júlio, já te deixar os parabéns, Júlio, pelo aniversário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, essa instituição tão importante para a nossa comunidade, a qual eu tenho um carinho. Sempre que recebo o convite, eu sempre brinco contigo. Quando recebo o convite, não é um convite, é uma convocação, e eu faço o possível para prestigiar essa entidade que eu tanto admiro. Começamos a fala pelos produtores rurais. Eu disse mais de uma vez nessa casa que a Revolução Farroupilha terminou há 180 anos atrás e nós continuamos peleando para poder trabalhar no estado do Rio Grande do Sul. Antigamente era o charque, os impostos, e hoje nós pedimos melhorias, renegociação de dívida para poder continuar produzindo. E eu fico fazendo uma reflexão. Isto que o estado do Rio Grande do Sul é o primeiro produtor de frango, o 4º em soja, está entre 3º e 4º em soja, 8º em carne bovina, 1º em azeite de oliva, produz 75% do arroz do Brasil, e parece que para eles é nada. Isso é que me dói. E eu vejo muito, Matheus, quando se faz manifestação, e aqui está os guri que não deixam de mentir, passam e dizem assim, é só os grandão. Mas está aí, ó. É os pequenininhos pedindo socorro também, porque ficou aquele estigma, André. É só os grandão, olha o maquinário, olha as caminhonetes. Mas não é. É todo o segmento. Está aí a FETAG, que representa os pequenos. Então é isso que dói. Muita gente ainda critica o agro que produz o pão, o alimento de cada dia, que chega na mesa do produtor, do homem do campo, do homem da cidade e também do Brasil do exterior. Então é isso que me dói, parece mentira, tem que estar mendigando para poder trabalhar. Também me preocupou a raiva. E aí, como já foi dito nos nossos jornais, que não é te preocupar, e eu digo que é te preocupar. Porque vejo um produtor aqui, o Just, que num dos focos, há 10 anos atrás, perdeu mais de 20 res. E aí nós temos que fazer uma reflexão,
Para quem tem 100, 20 reis é um horror. Para quem tem 50, é pior ainda. Talvez não seja para quem tem 300, 400. Então, eu acho que tendo um foco, 2 focos, a gente sabe que a raiva, todos os anos aparece no Rio Grande do Sul. O ano passado teve 74 casos no Rio Grande do Sul. Mas nós temos que ter cuidado. E aí eu digo, a gente foi, quando o produtor, o primeiro caso nos procurou, agradecer a confiança, nos mandou o vídeo, eu digo, olha, a gente não é veterinário, mas tudo leva a crer que é raiva, vai na vigilância, vai na inspetoria, o produtor fez, né, Júlio? Porque nós temos o quê? Nesse momento, é achar as tocas. É aí que eu digo, depende muito, porque o produtor rural é o cara certo para saber o seu campo. Para chegar na inspetoria e dizer, olha, lá no fundo tem uma caverna, tem uma toca, e pode ter um foco. Então é isso que eu digo, eu tenho trabalhado com os produtores, e graças a Deus, agora, final de semana, o pessoal estava mapeando, Renato, no Machado, o pessoal andou, achou algumas tocas, passou a localização para a inspetoria veterinária, e tomara que a gente ache o quanto antes. E nesse meio tempo é o que eu tenho dito para o pessoal, vamos vacinar. R$ 1,60 tá a vacina, é nada para o valor de um gado. E a gente sabe que também o tempo é precioso, porque 21 dias depois que começa a primeira imunização, e tem aquela corrente que diz que só fica imunizado depois da segunda dose, que é após 30 dias. Então, a gente tem que alertar, principalmente essa região ali do Machado, que tem uns focos, tem um foco, mas tem uns focos no Cerro de Sandi, então talvez esteja para aquela região, talvez tenha algum produtor que ainda não fez o seu registro, e é importante nós vacinar e prevenir. Que eu ainda digo que a prevenção ainda é o melhor remédio. Vereador Renato, eu digo que corredor a gente mexe no verão. Fui contigo na Chácara Velha, já cansamos de pedir. É o mesmo caso aqui do Burro Morto, que é só um bueiro que está trancando o pessoal, e nós estamos correndo quanto tempo? Que a gente sabe que de junho em diante, mexer em estrada, botar patrola, muitas vezes piora. A não ser caso que tenha um cascalho natural e que aceite. Então, fica aqui o nosso recado. E outro tema, para encerrar, importante, nessas nossas andanças, nós fazia tempo que tentava ir na barragem e nunca conseguimos autorização da Corsã. Mas, como a gente tem uma amizade muito grande de produtores rurais que fazem parte, nós conseguimos o acesso com o produtor e ficamos abismados. Essa é a taipa da barragem a qual vem o fornecimento de água para Pinheiro. Noto para vocês que não é fazer alarde, mas tem vários campeiros aqui que sabem que é só vir uma enxurrada que terminou a barragem. E para mexer depois, a gente sabe que depois de ir adiante, André, é muito difícil. Tu tem que fazer uma contenção antes, tu tem que fazer todo um trabalho de perfuração para ver sondagem de solo, autorização. Então, isso nos preocupa. Porque nós estamos, Júlio, há 6 meses do verão de novo. E nós precisamos que a Corsã Egea nos dê uma resposta urgente. O que vai ser feito tem que ser para ontem, essa barragem. Então, nós vamos esperar, estamos entrando aqui como a Câmara de Vereadores, com o apoio de todos, essa causa é de todos nós, não tem dono, para ver a resposta e, dependendo da resposta, André, bom, aí nós vamos para cima. Aí nós vamos procurar, né, os demais órgãos, porque não pode a gente ser omisso e deixar a nossa comunidade, talvez com a possibilidade de ter problema de abastecimento, por causa que está esse caos aí. Então, a gente tem que tomar providência, tem que cobrar, Juscelane, porque a água se paga, e se paga caro por ser um bem natural, então já se paga um absurdo por ser um bem que a própria natureza que nos concede, e está na hora da Corsã Egea, que tem dinheiro, desde a época da Corsã, a Corsã foi vendida, mas é uma autarquia que sempre deu lucro, e quem olha os balancetes vê, e muito lucro, então a Corsã Egea dinheiro tem. Então, fica esse nosso recado, agradecer a todos vocês que são parceiros nessa causa, porque quem ganha não é nós, quem ganha é a comunidade, nós temos que fazer o quanto antes um trabalho de conscientização para a Corsã Egea fazer uma taipa, porque faz 30 anos que essa taipa é assim, isso aí não é taipa, isso é um amontoado de pedra e terra. Seria isso, presidente Rogério, muito obrigado pela atenção. Muito bem, vereador Cássio.
Só a título de comunicação aqui para o vereador Matheus, foi dado entrada nessa casa o projeto de lei ordinária 35, de autoria da mesa diretora, que está criando o cargo de motorista para a Câmara de Vereadores, tá bem? Além de outras providências. Com a palavra, vereador Wilson Jorge, do PP. Quero cumprimentar o presidente, demais vereadores, nossos funcionários da casa, nossos produtores rurais, o seu Térbio ali, nossos servidores públicos e as demais pessoas aqui no plenário. Parabéns, vereador Cássio, por essa matéria aí da barragem. Como sempre, o senhor, sempre no nosso interior do município, sempre ativo em todos os lados, os cantos do interior. Parabéns, na cidade também, parabéns pelo seu grande trabalho. Também falar um pouquinho que tenho sido cobrado muito sobre iluminação pública e as nossas ruas da cidade. A gente sabe que as nossas ruas da cidade está horrível também, estão precisando de manutenção, está chegando o inverno. A nossa iluminação pública está um caminhão, está quase pronto, chegou um caminhão zero para o município. Se Deus quiser, em breve vai começar a reposição de lâmpadas. Eu não vou citar aqui ruas da cidade, porque são praticamente todas que precisam de manutenção. Lâmpadas também, toda a cidade precisa de colocar lâmpadas. Também, Júlio, te parabenizar pelo excelente trabalho no Sindicato dos Trabalhadores Rurais ali, tá? Parabéns. Também não posso deixar de parabenizar hoje os pedagogos e os técnicos de enfermagem, que são muito importantes para o Brasil, para andar o país. São duas classes muito importantes. E creio que assim, ó, o município agora não tem que... Agora está chegando o inverno, o município precisa fazer... Nosso interior do município tem várias estradas, aqui inclusive o vereador Renato citou. Agora, colocar patrola em estrada agora é muito complicado, porque está chegando o inverno e a gente precisa fazer uma manutenção, um tapa-buraco, colocar cascalho nas estradas. E que eu sempre digo nessa casa, sempre falo aqui, eu creio que aqui na cidade também tem que fazer um trabalho assim, ó, não é colocar material, tem bueiro entupido, muito bueiro que há anos está entupido. Se colocar material, passar patrola, vai ficar pior do que estava, porque aquele material que estão colocando vai para dentro dos bueiros, vai entupir mais ainda. Primeira coisa que tem que ser feita na nossa cidade, várias ruas, é desentupir os bueiros com a máquina, tirar os bueiros velhos, quebrados, e colocar material bom, para ir melhorar. Inclusive na fábrica de cimento também, Renato. Que eu vou seguidamente lá, praticamente 2, 3 vezes no mês, e sei lá das ruas da Vila Umbu, que precisa também no reparo constante lá. Eu sei que o material que estão botando lá, as pessoas me botaram foto, é um material bom, mas se não fazer desentupir os bueiros, não vai adiantar nada. Dizer para os produtores rurais que a gente aqui está à disposição também de vocês, que a luta de vocês é válida, que a bancada aqui do PP também está à disposição de vocês, se vocês precisarem aí, e os 9 vereadores podem contar conosco. Serei ex-presidente por hoje. Obrigado pelo espaço. Boa noite. Muito bem, vereador Wilson Jorge. Com a palavra, vereadora Vivian Alves, do PP. Boa noite, presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que estão aqui no nosso plenário, as pessoas que nos assistem das suas casas. Então, hoje começo aqui, celebrando hoje, Vilcinho, muito obrigada, eu sou uma pedagoga também, sou uma vereadora, mas sou uma educadora por vocação. Hoje é o nosso dia e eu reconheço, né, Jocelane, nós lá nos anos iniciais, o nosso papel essencial, o nosso dia a dia na nossa sala de aula, o amor que as crianças e nós temos por elas. A gente se apega nessas crianças. Então, hoje é o nosso dia, é dia hoje de celebrar, então, o Dia do Pedagogo. Antes de continuar, presidente, eu solicito aqui se eu posso ler o requerimento 107, o senhor pode colocar em votação. Devido à gravidade do caso e à excepcionalidade, eu vou abrir essa votação aí, eu acho que os colegas vereadores vão entender. Pode ler, por gentileza. Requerimento número 107, 2025, ao senhor Rogério Gomes de Moura, presidente do Poder Legislativo, assunto convite para comparecimento do responsável da IVZ, Dr. Diego Moreira de Azeredo. A vereadora Vivian Moreira da Silva Alves requer que, após deliberado em plenário, seja enviada à Inspetoria Veterinária de Zoonoses o seguinte convite ao médico veterinário Dr. Diego Moreira de Azeredo, responsável pela Inspetoria Veterinária de Zoonoses. Convidamos o Dr. Diego Moreira de Azeredo que compareça a essa Câmara Municipal
com o objetivo de prestar esclarecimentos à população sobre o caso de raiva registrado em nosso município. Tal medida se faz necessária diante da preocupação generalizada e do pânico instalado entre os munícipes, sendo imprescindível que informações técnicas e oficiais sejam apresentadas, visando esclarecer os fatos, orientar a população e garantir a adoção de medidas preventivas adequadas. Respeitosamente, Vivian Moreira da Silva Alves, Progressistas. Então, vou colocar esse requerimento em votação pela ordem das bancadas. Vereador Renato Rodrigues. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador André Madruga. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador Matheus Garcia. Aprovo o requerimento. Vereador Cássio Câmara. Aprovo o requerimento. Vereador Wilson Jorge. Aprovo o requerimento, presidente. Vereadora Vivian Alves. Aprovo o requerimento, presidente. Vereador Jaime Lucas. Aprovo o requerimento. Vereadora Samanta Rochel. Aprovo o requerimento, presidente. Então, me parece que na próxima terça-feira, Vivi, tem remate. Talvez ele esteja ocupado no remate. Então, mas não vamos também, ele tem tempo ainda para vir aqui. Mas quem sabe para outra. Bom, então, na última semana, cumprimos a agenda, eu e o vereador Jaime e o nosso diretor da casa, né, em Porto Alegre. Reuniões importantíssimas, vereador André, que nós já conversamos hoje. Nós tivemos com o delegado de Polícia do Interior, Dr. Kleber, muito atencioso, ouviu a nossa pauta. Sabemos que está saindo concurso nos próximos meses para delegado e para agente. Nos deu uma esperança de que, tão logo seja realizado o concurso, que venha, então, um delegado para a cidade. Também estivemos com o tenente-coronel Robson, também, vereador André, extremamente bem atendidos. Já nos sinalizou, né, que para julho, mesmo hoje a gente recebendo outras informações, mas porque para julho tem o aumento do efetivo, pelo menos no início de um policial, e ele está lutando para que venha o segundo policial para cá. Estivemos também na sede da OAB, onde a gente solicitou uma intervenção tanto da OAB quanto do vice-governador, junto ao Tribunal de Justiça, então, para a nossa nomeação do juiz titular. Foi 3 dias em Porto Alegre, de agendas bem significativas. Participamos também, representando o Executivo, da assinatura na Secretaria da Agricultura, né, de 300 mil para a manutenção de estradas, que a gente sabe que é ali para o corredor das tropas. Então, o vereador não precisa só trabalhar com pautas ruins. A gente tem que ir atrás de pautas boas que dê retorno para a comunidade. Na verdade, o governo do Estado está apenas devolvendo o que nós, contribuintes, pagamos para o Estado. Está nos devolvendo em serviço. A Comissão, então, de Segurança Pública se encerrou ontem, mas o nosso trabalho, o trabalho dos vereadores continua, não para. A gente, pelo menos, encerrou a comissão, mas seguimos trabalhando para a nossa comunidade. Quero também falar da audiência pública, que eu estive em Canguçu, da RS 265, e eu vou usar sempre uma frase que o vereador Jaime fala. Vamos esquecer o eu e vamos pensar mais no nós. Era uma pauta que os 3 municípios lutavam separados. Canguçu, a parte dela, Piratini, a dela, e Pinheiro era esquecido. A gente conseguiu colocar Pinheiro dentro da pauta junto. E hoje nós lutamos os 3 municípios. As agendas são todas juntas e a gente tem, né, a unidade dos 3 municípios em prol da nossa 265. Avançamos muito, eu cobrei muito lá, enquanto um deputado lá disse que o governador atende ele na hora que ele quer, que o Daier atende ele. Eu digo, engraçado, eu aqui ninguém me atende, porque eu mando mensagem e não me respondem. Mas a gente viu um avanço, as máquinas já estão vindo, a máquina bem novinha, né, mas está vindo fazendo o trabalho. Então, pelo menos a manutenção já eles estão fazendo. Tem a promessa, né, do asfalto, vai começar os 10 quilômetros de Canguçu até Piratini, dentro de 60 dias, então a gente já começa a ver que pautas, quando a gente se une, quando estamos todos juntos, ela tem um significado muito maior. Hoje, então, eu falei já no início aqui, eu recebi uma ligação do senador Heinz, né, informando, então, que o PL da securitização já foi aprovado na Comissão de Agricultura do Senado. Aqui está o PL, de iniciativa do senador Heinz, o relator, o senador
Hamilton Mourão. Agora ele segue, então, para a Comissão de Assuntos Econômicos e depois ele vai direto para a Câmara dos Deputados. Se não tiver nenhuma emenda dentro lá, ele já vai para a sanção. Se tiver alguma emenda, ele volta, daí ele vai para o plenário do Senado. Então, é uma vitória do agro, o agro que segurou esse Brasil, né, não é nem o Rio Grande do Sul, vamos falar que vocês seguraram todo o Brasil. Na época da pandemia, quem manteve o Brasil vivo foi o agro. E eu acho que vocês hoje merecem, né, que escutem um pouco vocês. Então, aqui está o PL, se alguém não tem acesso, vou colocar lá no grupo, depois vou enviar para o vereador Jaime também colocar para vocês. Então, já está aprovado na Comissão da Agricultura e segue os trâmites, que você sabe que tem todos os trâmites, né, que precisa seguir. Ali, vereador André, quando o senhor falou no IP, eu estive ontem em conversa com a Secretaria de Administração, eu até pedi ali está um gráfico, ó, só para vocês terem uma ideia o que vai ser o IP, e o vereador André falou bem, isso não é o município, a legislação não é municipal, ela é estadual. Já aconteceu com os funcionários do Estado e agora vai acontecer conosco. Eu peguei ali um funcionário que ganha R$ 1.739. Hoje, esse funcionário paga R$ 133 para o IP e ele pode ter 10 pessoas de dependente. A partir de 1º de julho, esse funcionário aqui ele está na tabela de mais de 59 anos. Tá? Ele vai pagar R$ 558,60. Se ele tiver a esposa da mesma idade, ela também vai pagar R$ 558,60. Lembrando, não pode ultrapassar 50%, que é o limite em folha de pagamento. Se esse funcionário tiver um consignado, que estiver comprometendo 10% da folha de pagamento, ele já não pode mais ter o IP. O Executivo estuda uma possibilidade, né, de um aporte, eles estão estudando quanto que o Executivo vai conseguir, só que ele só pode dar esse aporte para o funcionário. Então, os dependentes não entram nisso aí. Na segunda-feira, eles já fizeram todo o estudo, vão apresentar para o prefeito para estudar. Então, esse funcionário aí, se ele não tiver nenhum consignado, ele só pode pagar, ele só pode descontar em folha de pagamento R$ 886,70. Então, ele nem tem como ter o IP dele e da esposa. Então, é um verdadeiro caos. O vereador Cássio vem falando há muito tempo. Para os novos não é o problema, mas para quem é de mais idade e que tem o salário, nesse salário aí não tem como continuar. Na reunião que a gente teve com o prefeito, a gente conversou da possibilidade de estudar um outro plano. É muito mais caro. E, bom ou ruim, né, o IP, pelo menos para internação, para exame, ele é bom. A gente sabe que para consulta não é. Os médicos, a maioria, não atendem mais. Então, essa aqui é a realidade que vai acontecer conosco a partir de 1º de julho. Porque, na verdade, se o funcionário ele ultrapassou 50% na folha de pagamento, tem a possibilidade de pagar um boleto separado. Mas o IP não tem esse interesse. O IP quer que seja descontado na folha de pagamento. Ele quer que o município se comprometa com ele de passar esse recurso. Então, para esse funcionário aqui, e é a pessoa que precisa, né? É uma pessoa de 59 anos que ela precisa do plano. Então, as coisas, né, a gente está conversando, o Executivo está estudando, está vendo qual a proposta melhor que ele pode fazer para os funcionários. Tu, Elândia, tu sabe bem, tu te operou. E que jeito tu vai ter, assim, uma tomografia hoje é R$ 3.000. Com IP a gente ainda paga uma diferença de 500, de 600, ainda nos ajuda. Mas que condições vai ter essa pessoa aqui? Vai sobrar quanto do salário para comprar remédio, para comer, para pagar água, para pagar luz? É inviável. O IP, infelizmente, hoje, né, se tornou inviável para todos nós. Para os mais novos é mais fácil, mas para nós que já estamos 50, é complicado. Também quero dar os parabéns ao Conselho Tutelar, né? Estamos em maio, no Maio Laranja, o mês de conscientização contra o abuso infantil. O nosso conselho tem feito campanhas nas escolas. Hoje eu trabalhei muito com meus alunos, isso é muito importante, principalmente, né, nos nossos pequenos. Então, quero dar os parabéns para o Conselho Tutelar
pela ação que estão realizando nas escolas. Não poderia deixar, vereador Matheus, de lhe responder ali quando o senhor fala que os aliados do governo têm carro. Discordo do senhor, porque o senhor sabe bem que eu também fui a Pelotas. Fomos de carro, fomos de ônibus a Porto Alegre. Isso não acredito que seja uma perseguição. Essa semana o vereador Vilcinho foi de carona com a saúde. Então, não acredito que só os aliados do governo estejam sido banidos. Nós conseguimos um motorista que teve que nos levar e teria que voltar no mesmo dia. Então, eu acredito que a gente vamos ter um diálogo com o Executivo, vamos tentar acertar essa situação, mas não são só aliados do governo. Na verdade, o problema dos carros foram para todos. Nós fomos, eu, o seu Renato, aqui o Jarbas, a gente tinha curso em Porto Alegre, fomos de ônibus até Pelotas, dividimos a gasolina, dividimos o estacionamento lá na rodoviária e fomos de ônibus. É o que a gente tinha para o momento. Então, não são só os aliados do governo que têm carro. Eu acho que aconteceu com vários vereadores aqui e vamos, sim, buscar um diálogo com o Executivo. Acho que era só isso, presidente, para hoje. Obrigada pelo meu espaço. Muito bem, vereadora Vivi. Eu também estou mais de 50 e minha senhora também. Não sei como é que vai ser minha situação também. Passando a palavra para o vereador Jaime Lucas, do MDB. Cumprimento o presidente, cumprimento os demais colegas vereadores, funcionários públicos, funcionários da casa, produtores rurais, Sindicato dos Trabalhadores, senhoras e senhores. Eu queria dizer para os senhores, se o problema do município fosse só o veículo ou a falta de motorista, e o problema do Estado fosse tão pequeno que nem isso, não teria problema. Até porque o presidente já está construindo a alternativa da casa e breve, com certeza, essa questão está sendo resolvida. Então, nós temos problemas muito graves para ser resolvidos. Por exemplo, o IP. O IP isso é uma discussão que tem que ser o Estado ser feita. É famoso. O prefeito é o presidente da Zona Sul, que representa 23 municípios da Zona Sul. Isso é uma matéria que tem que ser discutida. Não é possível ficar dessa forma. Não tem como ficar dessa forma. Se roubaram, quebraram e sacanearam como fizeram, não é possível que um funcionário público que ganhe 1.500, 1.700 seja esfaqueado ou tirado fora como se fosse um trapo. É o que eu entendo, vereadora. Não é dessa forma. E eu não acredito que os nossos governantes maiores vão admitir que a Câmara de Vereadores, as câmaras de vereadores, vão ficar silenciosamente sem ir para um debate maior. Isso é uma coisa que nos interessa. Nós estamos lidando com vida, com gente, com pessoas que deram a vida trabalhando para a sua comunidade e que agora vão ser atirados como se fosse um trapo num canto de um galpão. Então, é matéria muito importante para ser discutida aqui. E várias câmaras que assim desejarem e que deve ser feita. Quero dar meus parabéns, vereadora Samanta, pelo seu evento. Matéria bastante importante e que afeta grande parte da nossa juventude, do país, do mundo, e que assusta as famílias. Essa matéria tem que ser discutida muito. E nós temos que ser combativos sobre essa praga, essa desgraça que afeta as famílias do nosso país. Quero dar os parabéns, presidente, pela atitude que o senhor teve do projeto 28 e 29. Realmente, se nós não tivemos êxito de ter melhorado para o funcionalismo, não foi por falta de vontade e nem de trabalho. Mas realmente fugiu da nossa alçada. Nós não poderíamos fazer nenhum sinal de aumento aqui nessa casa ou emenda, porque é inconstitucional. Tentamos por vários momentos. Agora,
O que é possível ser feito, é feito. O que não é possível não ser feito, não pode ser feito, porque nós temos que cumprir lei. Não é possível que um vereador não entenda que ele tem que cumprir a legislação. E nenhum educador não entenda que legislação é legislação e é para ser cumprida. O senhor conduz bem, perfeito, vamos negociar. A negociação não foi fechada. Nós vamos continuar negociando, vamos continuar trabalhando. E não é porque nós somos da base governista que nós estamos fazendo os olhos grossos, não é assim. Não interprete dessa forma. Essa Câmara nunca esteve tão unida como está. Aqui não tem oposição e nem situação. Eu tenho 5 mandatos e essa Câmara é a mais harmoniosa que eu vivenciei. Mas trabalha com os pés no chão e não com raiva nos olhos. Porque tem gente que vive com raiva nos olhos, é diferente. E quem quer construir para a sociedade de fato, é diferente. Agora, tanto o PDT, PSDB, tem o seu sentimento, que são externados e com razão, mas nós construímos num sentido único. É o bem, a melhoria da maioria. Não podemos pensar diferente. Vou me dedicar agora sobre os produtores rurais. Produtor rural, brasileiro, gaúcho, local, ele não está pedindo perdão de dívida. Ele não está pedindo para rasgar o caderno do boliche, a caderneta do bar. Não. São homens que dedicaram a vida toda pela produção, gerando emprego no campo, na cidade, e só quem sabe entende como é que funciona essa máquina. Porque em cada máquina que existe, tem 1, 2, 3 homens trabalhando, 3 famílias sustentando lá. Tem muitos dizem, ando em caminhonetas novas, ando num trator novo. Vocês querem que eles vão plantar com boi? Com a junta de boi, com a carroça? Esse tempo já passou. Nós vivemos um mundo moderno, diferente, e que situações que não é do nosso alcance fizeram com que houvesse endividamento. Quem não lembra da outra securitização que está acabando esse ano? Isso já aconteceu no país. E houve securitização. E houve o salvamento dos homens do campo. Então não é mais do que justo que essa casa seja incansável, junto com todas as câmaras, e nós temos que envolver os prefeitos, sim. Os prefeitos têm que se envolverem, porque é eles que colhem lá na frente o resultado que se chama dinheiro, para ele poder fazer a estrada, melhorar o colégio, iluminação pública. Nós temos que entender a coisa macro. Não podemos olhar só na ponta da bota. Nós temos que olhar bem à frente da bota. Então, não podemos desistir nunca. Sérgio, vamos sim ser incansáveis. Vamos lutar por aquilo que é de direito e que tem dinheiro sim. Ontem nós escutamos do ministro que estava na Bélgica. E aqui eu tenho produtores que estavam junto ontem, quando ele disse, o recurso existe, já apontei, simplesmente um desejo político que tem que acontecer. Uma vontade política. O governo não vai se mexer se não vier um movimento. Mas começou o movimento. É FETAG trabalhando, é o Sindicato dos Empregadores, e eu vejo uma unidade muito grande, muito positiva. E não podemos parar nunca. Se nós tiver que ir para o Trevo de Bagé ajudar, vamos ajudar, porque não podemos parar de plantar no nosso município. A arrecadação, pessoal, se está ruim agora, ela vai fazer assim, ó. Daí o berro, Bernardo, o berro e o choro vai ser muito maior, porque daí vai deixar de entrar muitas divisas, vai haver um desemprego maciço, as lojas vão vender menos, os mercados vão vender menos, os postos de combustível vão vender menos, e o recurso não entra no cofre da prefeitura, não, o dinheiro não vem pelas águas da Corsã, não jorra dinheiro pelo rio,
Dinheiro é feito com trabalho, suor e muita dignidade. Então, atravessamos um momento difícil, atravessamos, mas se nós soubermos trabalhar bem, nós vamos reconstruir isso. Quero dizer também que nós fomos muito bem em Porto Alegre. A vereadora já citou tudo o que aconteceu, é verdadeiro. Voltamos bastante esperançosos, mas eu não podia deixar de registrar que essa Comissão de Segurança Pública, da qual eu e a vereadora representava, está incluído o vereador Renato Rodrigues, o vereador Wilson Jorge e o vereador Cássio, que fizeram parte e trabalharam lado a lado nessa casa para que nós pudéssemos produzir o sentimento da região, produzir o documento, porque sem documento não adianta, tem que levar. Estivemos no gabinete do vice-governador, também entregamos um documento e acreditamos sim, vereador André, que aos pouquitos nós vamos conseguir trazer mais um, mas tudo com diálogo. Não existe outra porta a não ser o diálogo, o bom entendimento, e muitas vezes, para avançar e ter o impulso, nós temos que recuar. Entendeu? A gente não consegue atropelar permanentemente. Às vezes tem que recuar para poder tomar impulso e chegar no objetivo maior, que é atender a nossa comunidade. Tive ontem na comunidade de São João Batista, vendo situações do colégio lá, tem bastante coisa para fazer, me comprometi ontem com o diretor e com a coordenadora, e mais a coordenadora do colégio, que é a esposa do nosso colega produtor Giovânio, e eu já estou com o recurso arrumado, definido, para que possa melhorar aquela região. São 7 assentamentos que vivem naquela região, produtores nativos, 114 alunos, e é necessário que haja melhoria, sim. Então, eu corri de atrás, vou conseguir, e quando eu digo eu vou conseguir, é nós todos que vamos conseguir. Então, dizer para os senhores que foi uma semana muito boa que passou, estou muito contente, muito confiante de que nós vamos vencer, sim, essa caminhada. Muito obrigado, presidente, pelo espaço. Muito bem, vereador Jaime. Com a palavra, a vereadora Samanta Rochel, do MDB. Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite às pessoas que nos assistem pelas redes sociais, a todas as pessoas que se encontram no plenário aqui da nossa casa. Cumprimento todos os produtores rurais. E o que vocês precisarem de mim, estou à disposição. Se tivermos que ir para trevos, vamos para os trevos. Estou sempre à disposição de vocês, meu gabinete está sempre à disposição, estou sempre aqui na casa. O que precisarem de mim, a bandeira que quiserem levantar, podem contar comigo. E parabenizo o senhor vereador Jaime por trazer os produtores para a nossa casa, para assim ter um diálogo com eles e saber que estamos todos juntos. Porque se hoje nós comemos em nossa mesa, devemos a vocês. E o nosso município também só gira em torno do trabalho braçal que vocês trazem para dentro de nossa cidade. Queria parabenizar o presidente por tomar uma posição ao cargo de motorista dessa casa, mas eu sou a favor ao concurso público para o nosso motorista da casa, pois fui contra o projeto legislativo e não posso ser a favor na minha própria casa legislativa. Somos poderes independentes, mas temos que ter coerência em nossa posição. O senhor sabe que eu fui contra o projeto de 7 motoristas para o executivo, então seria meio contrário eu ser a favor na nossa casa. Então, se vier algum processo seletivo para motorista, já sabe meu posicionamento nessa casa. Queria aqui deixar registrado, né, o nosso evento. Agradeço também ao nosso presidente por todo o apoio que está nos dando. Nosso evento de combate às drogas no dia 27, na terça-feira. Queria agradecer algumas pessoas que vão se fazer presente. Os testemunhos, Leandro de Souza, um testemunho conhecido nacionalmente por ter sido o homem mais tatuado do Brasil, Andriele Conceição, Hélice Azambuja, Daniel Farias, Arionaldo Góes, o Seco, como todos conhecem, e demais pessoas com histórias familiares. Aos palestrantes, Everaldina dos Santos, representando o Amor Exigente,
Anderson Borges, à Brigada Militar, Kelly Berreiker, ao Conselho Tutelar, Domício Mendes, Comunidade Terapêutica Santa Fé, Maria de Nazaré e Adoniran, promotor da Justiça. Evento contará com todas as escolas da rede municipal e estadual de ensino e também com a comunidade em geral. E hoje eu faço um apelo ao Executivo que, através desse evento, ele tenha um olhar de oportunidade à nossa juventude. Seria isso, presidente, agradeço pelo espaço. Muito bem, vereadora Samanta. Então, agradecer mais uma vez o Júlio, os nossos produtores rurais, e eu acho que vocês escutaram aqui de todos os vereadores que essa casa está à disposição sempre de vocês. Contem conosco e vamos estar junto aí para qualquer manifestação, vamos estar junto. Pode contar com a Câmara de Vereadores do município. Também as professoras, mais uma vez, obrigado pela presença. Desejo uma boa noite a todos e dou por encerrada a sessão de hoje.